Só que o Flamengo, antes do jogo, foi malandro. Falou, opa, tira as crianças da sala, que agora é pros homens fazer o trabalho. Porque foi um jogo pegado. Todo mundo rendeu. Aí, se você pegar desde o goleiro... O resultado ontem foi um resultado mentiroso. O resultado mais justo seria um 4-1 para ser legal, porque o Rossi fez uma defesa numa jogada de escanteio e o Racing só chegou assim. Você acha que não foi falta? Eu tenho dúvida. Porque como o cara vai subir? Ele vai subir, o cara ficou aqui realmente. Gente, mas atingiu a cabeça. Assim, com a cabeça? Tá, mas... Ou ele subiu, o Carrascal tava aqui embaixo. Isso é coisa de zagueiro maldoso, gente. Ele não fez o gatilho, ele apoiou e aí o Carrascal Se você olhar no lance, ele fez o gatilho sim antes para poder subir. Ele apoia. No entanto que pegou antes e o juiz já apitou. Com festa espetacular da torcida do Flamengo, mosaico absurdo. A torcida do Mengão empurrou o time até o final. E o Flamengo vence com um gol na raça, na vontade, empurrado pela torcida. E agora está com o pé na final da Libertadores. Mengão que vai com a vantagem do empate para o jogo de volta. E eu quero saber o que você achou desse jogo. O que você achou da vitória do Mengão. Então aproveite e passa aqui abaixo nos comentários, que eu quero saber muito a sua opinião. Vamos ver aí o que a imprensa paulista vai falar dessa vitória do Flamengo em cima do Racing. E é claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Espero que o jogo de logo mais não baixe o nível do que apresentou o confronto entre Flamengo e Racing, Brasil e Argentina calibrados, o Flamengo indo pra cima, construindo, o Racing se defendendo, esperando um contra-ataque aplicado taticamente, um jogo de gols anulados de 1-0, vantagem mínima, mas o Flamengo no final atingiu o objetivo. É time de tradição. Ele foi escolhido a dedo. Foi uma das mudanças táticas na escalação em relação ao time que venceu o Palmeiras no último domingo. O Carrascal, sabemos todos que da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão no grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. O nome que encaminhou a vantagem rubro-negra na semifinal foi o primeiro escolhido pela diretoria na janela de transferências. A negociação com o futebol russo demorou, mas Carrascal nunca teve dúvidas de que era o Flamengo que ele queria defender. Sempre quando o Flamengo tentava me contratar, eu ficava com muita vontade de vir pra cá. Tinha muita expectativa e no fim deu certo. A primeira chance melhor construída do Flamengo foi justamente nesse chute de Carrascal. Minutos depois, Arrascaeta chegou a carimbar a trave. A resposta argentina foi a mais perigosa do primeiro tempo. Rossi precisou fazer milagre no chute de Solari. Antes do intervalo, foi a vez de Pedro travar duelo com Cambeses. E o atacante deixou o campo no segundo tempo, com dores no braço direito. Sousa subiu mais alto e balançou a rede de cabeça. Era a quebra de expectativa no estádio, mas não valeu. A arbitragem pegou falta em Carrascal no lance. A resposta de Arrascaeta voltou a assustar Cambeses. Felipe Luiz começou a rodar o time e deixou o ataque mais rápido, com as entradas de Samuel Lino e Bruno Henrique. Lino acertou uma pancada e Cambeses fez a defesa mais bonita da noite. Pulgar achou Samuel Lino que, com um toque de cabeça, encobriu o goleiro. Parecia o gol da salvação. Não valeu, estava impedido. A torcida iria precisar esperar mais um pouco. 7 minutos, para ser exato. Foi aos 42, quando o Bruno Henrique chutou e, no rebote, Carrascal fez o gol da noite. Jogou demais durante todos os momentos da partida no Maracanã. Carrascal arma a jogada, bota Bruno Henrique na cara do gol, a parede, Cambeses pega, sobra na entrada da grande área, chapa de pé na direita, Carrascal. A gente viu o tempo passar, a pressão foi aumentando, mas meus companheiros e eu continuamos com a cabeça erguida e conseguimos o gol.
O resultado foi construído ao apagar das luzes e leva o Flamengo com a vantagem do empate para o jogo de volta. A vantagem ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso porque para nós, ou para mim principalmente, tendo um conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Semana que vem, as equipes se reencontram no estádio El Cilindro. Serão mais 90 minutos, até a vaga na decisão da glória eterna. Temos que estar mais juntos que nunca. Estamos mais vivos do que nunca. Em casa, vamos jogar nosso sonho de poder ir a Lima. Poder não, nós vamos a Lima. Poder ir a Lima. Buenas noches. Poder no, vamos a ir a Lima. Felizes por la vitória, um resultado de 1-0 por jogo da volta. Assim que a gente vai do mesmo jeito para lá, tentar fazer o resultado, ganhar fora de casa. Sobre a saída do Pedro, lesão, a gente vai daqui a pouquinho mostrar a nota oficial. O doutor Marco Aurélio Cunha vai analisar pra gente, mas vamos falar do jogo. Aliás, uma partida movimentadíssima. O Flamengo não abriu mão do ataque o tempo inteiro, foi pra cima, o Racing se defendendo, tendo uma atitude bastante forte dentro do Maracanã, não é? Que estava pulsante, torcida apoiando. O Flamengo tentando de todas as maneiras fazer o gol. E só no finalzinho, Cicinho, é que vem essa definição. E ainda essa bola bate no rojo e aí ela entra, né? O goleiro não pôde fazer nada e o Carrascal acabou sendo herói e também melhor da partida. Juntamente com o goleiro, né, do Racing, que pegou o goleiro, foi assim, absurdo, né? A bola do Samuel Lino, ele caiu antes pro canto e deu também a sorte da bola e no canto na qual ele caiu. Mas foi um grande jogo do Flamengo. Foi um jogo muito bom de se assistir. O Flamengo foi premiado, né, portanto, tentar no final com esse gol. O Racing é esse estilo de jogo, Renata, é estilo de Libertadores, estilo argentino, que você, no momento que a equipe adversária acaba pressionando um pouco mais, eles conseguem esfriar a partida, conseguem ali fazer aquela famosa catimba, né, a cera que todos nós conhecemos, mas o Flamengo também teve a cabeça no lugar, jogou com sabedoria e foi premiado com esse gol que dá uma pequena vantagem para o jogo de volta. Lá, provavelmente, o Felipe vai pensar numa nova estratégia, porque se o Flamengo sair para cima lá, que é a característica do Flamengo, se torna um jogo muito perigoso, porque essa é uma equipe que nós falamos desde o início, né, que é uma equipe que sabe jogar essa competição e é muito perigosa. Falando em perigo, Rona, a gente viu um gol anulado do Racing, não é? Sim. O Sousa foi na cabeça do Carrascal. O juiz já tinha marcado a falta, não é que ele decidiu depois. Na minha opinião, foi falta, foi bem anulado mesmo. Mas é uma equipe que o Cicinho usou a palavra perigo. O Racing foi campeão da Sul-Americana, está acostumado com grandes duelos, eliminou um time argentino como o Vélez. E ele vai para o Maracanã e ele não ficou só esperando, só se segurando. Teve a chance, inclusive, de fazer o seu gol e acabou sendo anulado pela arbitragem. Boa, menina Renata, bem lembrado. Em outros tempos, esse time do Racing lá no Maracanã venceria qualquer equipe. Porque seria o time argentino jogando com o time brasileiro, e o time brasileiro ia estar aquela moleza, ia tomar gol, ia perder essa partida. Só que o Flamengo, antes do jogo, foi malandro. Falou, opa, tira as crianças da sala, que agora é para os homens fazer o trabalho. Porque foi um jogo pegado. Todo mundo rendeu aí. Se você pegar desde o goleiro até o Felipe Diniz, o Felipe Diniz, ó. De novo, isso é ato falho. Felipe Luiz, que mexe na equipe certo. Por quê? Ele tira aquela cadência que ele teve no primeiro tempo com a frente, a Arrascaeta e o Pedro, e muda para um time mais leve. Foi aí que ele começou a incomodar mais o time do Racing. Em outras épocas perderia, mas como foi o Flamengo, o Mengão, o malvadão aí, que tá com tudo para ser campeão também, fez a diferença. Mesmo com o menino fazendo grandes defesas, o Rossi também fazendo defesa, e não tem o que reclamar, o cara sobe de cabeça, dando cotovelada na zaga. E o Edu quer comparar um jogo com o outro. Não pode. Essa defesa do Rossi também foi importante, então, porque o Almendra cobra o escanteio, o Solari vai, né, de cabeça, e ele consegue tirar a bola. Na verdade, eu concordo com o Ronaldo, viu, Edu? Um time muito equilibrado mesmo do Flamengo. Achei que o Jorginho não apareceu tanto e ele deixou também bastante fôlego para o segundo tempo. As substituições, as mexidas do Felipe Luiz funcionaram. Não é o Samuel Lino, que vinha sendo questionado pelo torcedor, entrou muito bem na partida. Poderia também abrir o placar, fez um gol que foi anulado e por impedimento. O Flamengo mostrou as suas credenciais.
E graças ao Felipe Luiz, porque quando ele coloca o Carrascal, é um jogador que não fica aberto na ponta, como o Samuel fica. Então ele vai cair muito para o meio e acaba auxiliando o Arrascaeta. E dá o corredor para o Alexandre passar. O Alexandre passou várias vezes ali pelo lado esquerdo e do outro lado a mesma coisa, com o Luiz Araújo. Vai para dentro e deixa o Varela passar. Então foi uma maneira que o Felipe Luiz encontrou para criar dificuldade para a equipe do Racing. Né, porque ele joga com o Sousa, às vezes fazendo a linha de 3 ali, 3 zagueiros, aí faz na linha de 5 com 4-1. Então isso dificultou bastante a equipe do Flamengo. Mas aí o Flamengo, com a sua persistência, com a qualidade técnica dos seus jogadores, que tem muito, isso faz com que qualquer jogada crie dificuldade para o adversário. Então eu acredito que no segundo tempo, quando o Racing também cansou, porque para correr atrás dos caras é difícil, porque o Flamengo gosta de ficar com a bola, gosta de tocar. Os caras estavam com cãibra, né? Entendeu? E isso acaba dificultando. E depois, no segundo tempo, criou espaço, né? Como você falou, Ronaldo, colocou o Samuel Lino, né? Colocou o Bruno Henrique e criou espaço principalmente atrás da zaga, coisa que não estava acontecendo. Então, acho que merecida a vitória realmente do Flamengo, porque criou para tal. Agora, você fala do gol aí, eu criei uma dúvida. Eu não sei se eu daria, não. Porque quando para você subir, você tem que colocar o braço. Não, mas gente, mas o juiz foi muito seguro. Agora, quem tem todos os motivos para comemorar pontualmente uma atuação muito boa que acabou resultando em vitória é o Flamengo. 1-0, teve chance para construir um placar ainda superior, maior, não deu. Mas o Flamengo enfrentou uma grande equipe, o Racing, tem uma vantagem, vai se preparar para o jogo de volta, tem o Fortaleza no meio disso, no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo mostrou a sua força. E agora a gente acompanha alguns personagens que vão contar um pouco mais desse duelo e desse resultado super importante. A vantagem, ela é simbólica, ela existe, claro, mas simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, tendo um conto com ela. Vamos da mesma forma tentar vencer, da mesma forma que foi contra o Internacional, da mesma forma que foi o Estudiantes e agora contra o Racing. Sabíamos da força do Racing, principalmente nos contra-ataques, das transições muito fortes que ele tem. Todos vimos o Fortaleza na fase de grupos, todos vimos a Recopa contra o Botafogo. O poder que esse time tem em transições. Então, é importante construir essa vitória, criar chances e assim fizemos. Muito importante era vencer o jogo. Como eu já falei, o jogo da volta vai ser igual ou mais difícil. Mas a gente vai ir do mesmo jeito para lá, tentar fazer o nosso jogo, tentar vencer. E com certeza vamos encontrar uma equipe que também tem seu estilo de jogo dentro de casa, com sua torcida, mas nós temos que focar em nós e fazer um grande jogo. A gente viu o tempo passar, a pressão foi aumentando, mas meus companheiros e eu continuamos com a cabeça erguida e conseguimos o gol. E quando o Felipe conversou comigo, eu falei com ele, deixei bem claro para ele que eu estou ali para poder ajudar, independente se jogasse ou não, e ele entendeu super bem isso. Então, o Pedro vive um grande momento, tem que jogar mesmo, é um centroavante de seleção brasileira. E eu também estava jogando de fora de posição, né, onde eu não gosto muito de jogar de 9, e conversei com o Felipe também, e isso ele entendeu bem. Então, acho que é saber lidar com a situação. Ele vai continuar te usando de 9? Não. Temos que estar mais juntos que nunca. Estamos mais vivos do que nunca. Em casa, vamos jogar nosso sonho de poder ir a Lima. Poder não, nós vamos a Lima. Poder ir a Lima. Buenas noches. Poder não, vamos ir a Lima. Olha a confiança. Claro, o discurso tem que ser esse. Você perde 1-0 no Maracanã, vai jogar em casa. Ele já disse, o Gustavo Costas, vamos estar em Lima. Isso é o que ele pensa. Vamos ver. Bom, um assunto que chamou a atenção ontem foi a substituição do Pedro, que saiu com uma lesão. E o doutor Marco Aurélio Cunha agora vai analisar pra gente, nota oficial do Flamengo, dizendo o seguinte: substituído com dores no braço direito no segundo tempo de Flamengo 1, Racing 0, em jogo válido pela Conmebol Libertadores, o atacante Pedro passou por exames de imagem ainda na madrugada desta quinta-feira, 23. O laudo apontou fratura sem desvio na ulna. O jogador será reavaliado hoje pelo departamento médico do clube para estabelecer o planejamento de recuperação. Marco, o que é a ulna, para quem não sabe? A ulna é um dos dois ossos do antebraço, né? Rádio e ulna, antigamente chamado de cúbito, né? Esse osso mais externo aqui do antebraço. O nome?
A fíbula também mudou de nome, também, né? Era perônio, virou fíbula. O pessoal está mudando de nome muita coisa hoje. É verdade. Então, o que acontece? Esse osso, essa posição do braço é de defesa. Então, quando você se defende, algo bate em você, em agressões, em brigas e tal, muito comum ter a fratura da una que a pessoa põe para se proteger. Então, ele deve ter feito uma fratura sem desvio, né? Que está dizendo o laudo aí. O grande problema é essa fratura se completar. Então, se você puser, às vezes na mão, você faz uma luva protetora e tal, tudo bem. Agora, na face externa do antebraço, e que é uma zona de apoio, e é uma fratura incompleta, sem desvio, ou completa sem desvio, é perigoso você jogar e essa fratura piorar. Dá para estipular um tempo de recuperação? Então. Aí depende da fratura em si, né? Mas pelo menos aí 30, 45 dias. Então ele estaria fora da sequência da Libertadores. Se for por essas datas, sim. O Flamengo chegou a falar em 20 dias, né? Vai por uma pra talinha recuperação. ali. O Flamengo... falaram que vão avaliar melhor hoje, né? Então, é que o pessoal cogita, né, botar uma tala e tal, claro que depende da lesão. Mas o centroavante, era mais o Pedro, né? Cara, é conflito o tempo inteiro, né? Você disputa a bola lá em cima, você pode cair no chão, precisar do apoio. Os caras sabendo o braço, disso, às vezes, vão ali, obviamente, para tirar ele do jogo. Eu acho bem arriscado. É verdade. Preliminarmente. E para o Flamengo, muito ruim pelo que o Pedro tem representado ao Flamengo taticamente, né? Não é só centroavante, não, taticamente. Ele é um jogador fundamental para essa seleção. Contra o Palmeiras jogou muita bola, né? Sim, para essa seleção, que é o Flamengo é uma seleção do mundo. Né? Eu fico muito triste, assim, é sério que eu vou falar aqui, de você abrir 9 estrangeiros para o futebol brasileiro. Isso é muito ruim para o nosso futebol. Porque a gente deixa de revelar jogadores, se força uma barra, 9 estrangeiros para cada clube. Fortalece o nosso futebol, né? Eu não vejo que fortalece. Você mata a base, você mata o jogador brasileiro, entendeu? Acho isso não é bom. A Itália fez isso durante muito tempo e ficou fora de Copa do Mundo, hein? Concordo com você plenamente. É um exagero o número de estrangeiros podendo jogar no Brasil. Nada contra o estrangeiro, é bem-vindo. Mas em número muito grande, a base fica absolutamente... Quem pediu foi o Casares que pediu para abrir o idealizador disso, desse número é o São Paulo. Esse número. Agora, claro que não são jogadores da mesma posição, mas ontem poucos apostavam no Carrascal como um titular na partida. Ele não só saiu jogando, como foi o grande nome, fazendo gol com as principais jogadas também do Flamengo. O Pedro foi substituído. E aí o Samuel Lino, por exemplo, que entrou na segunda etapa, foi muito bem, deu velocidade, teve gol anulado, se apresentou para o jogo. Então, provavelmente, ele vai mudar a característica. Tem o Bruno Henrique, que não gosta tanto de jogar como centroavante, mas é um cara que pode ser aproveitado por lá. Hoje, o Flamengo tem opções e o elenco foi muito forte. Ontem, quem entrou no jogo correspondeu. Ele troca os 2 laterais, dá mais velocidade. Cicinho, a gente viu um Flamengo que não desistiu nunca do jogo. Exatamente. E o Flamengo se dá o luxo, né, de ter esses grandes jogadores e essas peças de reposição, né? Enquanto o Pedro pega um jogo na qual ele é bem marcado, o Carrascal consegue aproveitar os espaços, né? A Arrascaeta, as movimentações. Então isso faz com que o Flamengo cada dia mais se torne mais forte. É uma boa vantagem contra o Racing, mas é pouco. Eu achei pouco. Agora, Sgarbi, a gente viu um Flamengo que poderia ter feito um placar bem maior. Isso talvez seja lamentado, mas 1-0 é uma vantagem, você pode empatar na Argentina. E o Racing é um time que sabe como ser campeão. Quando o assunto é América do Sul, ele já ganhou a Sul-Americana, é um time que não se intimida. Eu achei que o Felipe Luiz foi muito bem ontem. Primeiro que eu achei um jogaço, né? Foi, assim, os 2 times, no modo geral, jogando bola dentro da sua proposta. O Flamengo amassando, o Racing se defendendo muito bem. 2 grandes times. Mas quando ele coloca o Carrascal no lugar do Lino, que era um cara que vinha sendo questionado... primeiro que eu senti que a defesa do Racing ficou meio perdida com isso. Porque o Carrascal é um cara que tem tanta linha de fundo ali, que ele fez muito durante o jogo, mas ele leva a bola pra dentro também. Então foi um cara que deixou a defesa do Racing perdida. E aí no segundo tempo, quando muita gente, caramba, como que ele vai tirar o Pedro e a Arrascaeta? Cara, mudou totalmente o jogo, né? Porque o Racing, por incrível que pareça, mesmo com 0-0, que é uma vitória no Maracanã, o Racing continuava com a defesa pressionando um pouco ali em cima. Aí ele coloca 2 caras que o Flamengo tem o luxo de ter esse elenco maravilhoso. Bruno Henrique e Samuel Lino, rápidos, velozes, acabou com o Racing ali. Então o Felipe Luiz, na minha opinião, foi muito bem. E aí o gol do Carrascal era o que faltava para coroar essa grande partida dele, que é um jogador que atua ali mais como meio-campista, mais na frente, só que mostrou para o Felipe Luiz, me põe de ponta também que eu dou conta do recado. Achei um jogaço, lógico que é um resultado 1-0. Será, cara, que o Racing pode virar A? Cara, claro que pode, até porque o Estudiantes fez isso e conseguiu igualar o placar. Só que o Flamengo, eu imagino em Lima. Eu acredito que vá para a final. E ontem também o Flamengo usou muito o lado esquerdo, mais que o direito, tanto que o Luiz Araújo foi substituído, estava mais apagado, não é? Mas a gente viu o Carrascal que vai para o meio, mas volta para esse lado esquerdo, chamando a atenção, se apresentando, entrando na área, participando até no gol do Racing, que foi anulado.
uma falta marcada pela arbitragem no Carrascal, não é do Sousa, que aliás jogou muita bola também, é defensor do Racing, muito bom no jogo. E eu acho que foi bem anulado, porque o juiz tem muita convicção, ele vai lá e apita, né, Chico, a falta. Ele nem deu muita margem para questionamentos aí. Exato, não dá nem para dizer que seria um gol mal anulado, porque ele já para antes, né? Ele tá eu tenho dúvida, viu, Chico? Eu tenho Do dúvida de quê, ter marcado essa Você acha que não foi falta? Eu tenho dúvida. Porque como o cara vai subir? Ele vai subir, o cara ficou aqui realmente. Gente, mas atingiu eu vou subir a cabeça. assim, com a cabeça? Tá, mas... Ele subiu, o Carrascal estava aqui embaixo. Isso é coisa de zagueiro maldoso, gente. Ele não fez o gatilho, ele apoiou e aí o Carrascal Se você olhar no lance, ele fez o gatilho sim antes para poder subir. Ele apoia. No entanto que pegou antes e o juiz já apitou. Agora, vamos lá. Vamos imaginar que o Edu Dracena fosse o árbitro lá. Olha como é uma semifinal de Libertadores, cara. O Flamengo, assim, sabidamente, é o melhor elenco do continente e venceu por 1-0, gol aos 42 do segundo tempo. Claro, porque também martelou e a defesa do Racing foi bem, é um time chato, mas o Racing também chegou. Teve aí uma questão da arbitragem, né, numa anulação, mas, cara, é impressionante. O Flamengo ontem teve muitas dificuldades, como a gente imaginou. E, realmente, o Felipe Luiz destrava o jogo no segundo tempo quando ele coloca dribladores. Ele tem 15 titulares, né? Então ele bota o Plata, ele bota o Lino, que acho que o banco fez bem pra ele, né? Porque ele tava um pouco abaixo. E o Carrascal fez o jogo da vida dele. Ele foi um meia ponta meia, ele caiu pelo lado, ele entrou por dentro. Todas as jogadas ofensivas passavam por ele. E o Flamengo produziu pra vencer. 1-0, lindo, pelas circunstâncias do jogo. Agora lá vai ser uma guerra. Eu acho que o Flamengo tem que estar de olho muito. Desculpa eu tocar nesse assunto, é desagradável, é chato, mas eu tenho uma desconfiança muito grande. E sempre tive na minha carreira, porque eu vi muita coisa dentro da Libertadores da América, transmitindo jogos e tal, com arbitragem lá. Tô falando sério. Porque, assim, são dois brasileiros que a tendência é dois brasileiros irem para a final da Libertadores da América. No caso, eu acredito muito que Flamengo e Palmeiras façam essa Libertadores. Mas o Flamengo foi prejudicado na fase anterior contra o Estudiantes. Inclusive, o Plata teve a chance de jogar, foi reconhecido, árbitro afastado, Andrés Rojas da Colômbia. Tanto é que foi retirado o cartão, retirou o cartão. Se abriu um precedente até muito sério, eu acredito. Primeira vez que acontece isso. É um precedente, mas se abre um precedente. Calma, Edu. Sério. E o Edu comeu língua de xenxen hoje. Aí o que acontece? É língua de xenxen. Quem fala pra caramba. Aí o que acontece? Acontece que o Flamengo tem que estar de olho nisso. É um super time, acho que merecia um placar mais elástico, seria muito mais tranquilo. Obviamente que sim, né? 1-0 é um placar muito perigoso. E o Flamengo já passou na fase anterior assim, né? Nos pênaltis, apertado, e jogar lá não é fácil, não. Jogar lá não é fácil, porque os caras vão chegar a bota, pode esperar. E o Flamengo tem que estar muito atento para isso. Para mim, Flamengo e Palmeiras fazem essa final. A expectativa é que os brasileiros estejam na grande decisão da Libertadores, mas Capelanes, o Racing ainda se apega que vai jogar na sua casa, com a sua torcida, que recentemente ganhou Recopa, ganhou Sul-Americana. E a gente viu que o treinador foi para a coletiva e disse, estaremos em Lima. É aquele discurso motivacional, ele tem que dizer isso mesmo, só que é o Flamengo adversário, Capela. Eu vou falar bem a verdade, eu tô feliz que eu tô hoje na externa, não tô com vocês aí no estúdio, porque eu tô na rua, então vou procurar a gráfica mais próxima aqui do estádio, porque eu vou pintar e vou bordar aqui na frente do estádio do Palmeiras, tá? 1-0 é um resultado perigoso. Perigoso para quem, cara pálida? Perigoso para quem tá perdendo. Perigoso para quem está em desvantagem. O Flamengo tem uma vantagem inacreditável, incrível, maravilhosa e poderia ter sido mais. Se a gente vai analisar o jogo aqui, resultado mentiroso. Resultado mentiroso. Chico falou assim, o Flamengo teve muitas dificuldades. Onde? Criou 4, 5 chances claríssimas. É que acabou esbarrando onde? Na falta de pontaria dos seus atacantes e numa noite incrível do goleiro que deveria ser o reserva do time, que poderia ser titular em muitos clubes pela partida absurda que ele fez. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, time do Racing não é nada demais, é guerreiro, se entrega, se doa, mas na bola, irmão, quando coloca a bola no chão e vai pro totó, é difícil bater de frente com o Flamengo. Resultado ontem foi um resultado mentiroso, o resultado mais justo seria um 4-1 para ser legal, porque o Rossi fez uma defesa numa jogada de escanteio e o Racing só chegou assim, bola parada, escanteio, vamos ver o que acontece no gol bem anulado na minha avaliação e na defesaça, como eu disse, do Rossi. Flamengo está mais do que engatilhado e jogará a final no Peru, pelo menos a expectativa é que a final seja lá, não sei que é Comebol mude, que o negócio tá feio por lá. Flamengo amassou e o resultado ontem foi mentiroso, Renata Fã, mentiroso.
O resultado não é mentiroso. Na súmula tá 1-0. Se tivesse mais, era melhor. Então esse 1-0 que vai pra Argentina na bagagem do Flamengo. O que eu quis dizer, ele falou tudo que eu falei. O Flamengo podia ter metido 4. Pelas chances que teve. Então, por isso que o placar não é tão bom. Mas por não ter feito isso, vai ter que redobrar o cuidado na Argentina no jogo de volta. Pelo menos é a Série B, velho. E eu quero ver pensar no Fortaleza no final de semana, esquecer da Libertadores. Não deve ser tão simples. Ó! Jogo difícil, jogo pegado, aquele típico jogo de semifinal de Libertadores. Mas a torcida do Flamengo cantou desde o início até o último minuto de jogo. E os jogadores não desistiram, lutaram até o final. Vencemos por 1-0. Poderia ser melhor? É claro que poderia, mas galera, isso é semifinal de Libertadores. O Flamengo não fez um jogo ruim, foi um jogo bom. O juiz deixou o jogo correr, criou jogada, teve várias oportunidades. Infelizmente ali no último passe, os jogadores pecaram nas decisões, mas o importante é a vitória, mesmo que a vantagem tenha sido mínima. Eu acredito que tanto os jogadores quanto o Felipe Luiz aprenderam naquele jogo contra o Estudiantes e não vão cometer o mesmo erro. Nesse jogo de volta tem que dar vida, tem que lutar por cada bola, porque não será um jogo fácil. Mas antes do jogo de volta contra o Racing, já tem Flamengo e Fortaleza, e é claro que eu estarei postando conteúdo sobre esse jogo aqui no canal. Então se você ainda não for inscrito, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Mas então é isso, nação, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!